Oi gente, eu sou a Aline, seja bem-vindo ao meu canal e aqui nós falamos sobre arte cristã. Hoje em especial nós falaremos sobre um assunto que às vezes é um pouco polêmico dentro da igreja, que é sobre homens dançando no ministério de dança. Então, vamos falar sobre isso hoje. Eu acho muito importante falarmos sobre a participação dos homens dentro do ministério de dança. E qual é a sua importância? É certo? É errado? Onde está na Bíblia? Onde que está essas referências? Bom, vamos começar com a história do balé clássico, que é algo muito importante, é uma referência que nós podemos trazer para dentro da igreja. Por quê? O balé clássico, até hoje existe muito preconceito dizendo que o balé é coisa de menina e que os meninos ainda são muito retirados desse meio, principalmente pelos pais, que às vezes os meninos eles querem dançar e os pais não querem permitir. Enfim, tem muita coisa aí envolvida nisso. Só que se você for olhar a história do balé clássico, ele iniciou no século XV e iniciou na corte, e só quem podia participar dos espetáculos do balé eram os homens. Eles que podiam dançar, as mulheres não. As mulheres começaram a serem introduzidas no balé mais ou menos uns 100 anos depois. Então começou os homens no século XV, as mulheres a partir de 1681 as mulheres começaram a fazer parte disso tudo. E ainda com muita restrição. As mulheres dançavam com roupas muito pesadas, com muitas coisas, e elas não tinham papéis de destaque dentro das apresentações. Então era somente uma coisa de homens. E hoje em dia, tudo isso se transformou, dizendo que homens não podem dançar, e existe sim muito preconceito ainda até hoje referente ao balé clássico. Bom, trazendo para a parte bíblica agora, nós entendemos que Davi foi um grande referencial nessa parte de dança e ele é muito usado para fazermos ministrações a respeito de dança. Porém, tem muitas referências diante de Davi. E uma que me chama muita atenção é que ele foi sim um homem segundo o coração de Deus. A palavra deixa isso muito claro, que Davi agradou o coração de Deus. E ele dançou. Não só dançou quando ele trouxe a arca, mas também quando ele perdeu o seu filho. E isso depois nós iremos falar sobre isso em uma outra palavra, que é uma palavra que Deus fala muito ao meu coração. Porém, em 2 Samuel 6,14, fala que Davi ele vestiu a sua veste sacerdotal e dançou até o Senhor. Então Davi, ele era um homem de prestígio, era um rei, era uma pessoa importante que agradou sim o coração de Deus e sim ele dançava, ele se alegrava, ele era um homem totalmente artístico, porque ele ficava lá no campo cuidando das suas ovelhas, dos seus animais, e ele tocava e ele fazia composições ao Senhor, lindas, inclusive, que nós temos registrado tantas na Bíblia. Então ele era um homem totalmente artístico. Através da sua arte, ele foi usado para libertar, ele foi usado para acalmar o rei que estava com os seus espíritos perturbando. Então Davi, ele foi um grande referencial na parte artística para nós trazermos hoje dentro da igreja. Só que eu não quero me deter a Davi, pois nós falamos bastante dele, né? Porém, eu quero levar agora você a refletir a Jesus. Sim, Jesus. Como assim? Jesus dançou? Vamos lá que nós vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Onde foi o primeiro milagre de Jesus e onde iniciou o seu ministério? O seu ministério iniciou em uma festa, em um casamento. E nós podemos ver isso lá em João 2, 1 até o 14, que fala sobre esse primeiro milagre. E agora eu vou trazer algo
que foi ministrado no meu coração dentro de um curso sobre arte cristã, sobre dança cristã. E eu fui pesquisar mais, fui me aprofundar um pouquinho mais nessa referência. E eu fiquei encantada, porque realmente eu, Aline, eu não consigo imaginar Jesus simplesmente sentado em uma festa, em um casamento, assim. Vocês conseguem imaginar isso? Muitas pessoas pensam e têm na cabeça Jesus como um homem extremamente sério e emburrado. Muitas pessoas pensam assim de Jesus. Porém, Jesus tem várias palavras na Bíblia que ele fala de uma forma não só de parábolas, mas também irônico, mas também um pouco mais engraçado. Sim. Então eu consigo imaginar Jesus nessa festa alegre, feliz, no meio do povo, porque Jesus é um homem do povo. Então eu consigo imaginar isso. Não está escrito na Bíblia, eu quero deixar bem claro que é uma referência minha, que eu consigo imaginar Jesus assim, alegre, divertido, curtindo aquela festa, curtindo aquele momento, se alegrando e dando um bom testemunho. Porém, se nós formos analisar o histórico dos judeus, dos hebreus, o histórico é de festa, é de dança, é de alegria, é de comunhão. Inclusive, temos várias festas bíblicas que Deus deixou instituído para nós, para cumprirmos como lei. Então, se nós formos olhar até hoje, dentro da cultura lá em Israel, as festas são movidas com muita dança. E os principais que participam dessa festa são os homens, sabe? Levantam na cadeira, dançam, fazem coreografias e isso é muito incrível, porque a gente pode ver que a cultura ela veio toda lá de Israel, a nossa palavra veio de lá, e a cultura ela é algo que vai mudando a cada país e etc. Porém, os homens estão sempre envolvidos nessa parte de dança. E por que na igreja nós temos esse preconceito? Vamos nos questionar mais isso? Por que na igreja não pode? Por que dentro da igreja é estipulado que é errado? E sim, nós vemos muito isso. Tem alguns ministérios de referência na minha vida que eu sigo, que tem homens, a maioria tem homens. Porém, se a gente for olhar, principalmente para igrejas menores hoje em dia, existe muito preconceito com homens ministrando a dança. Igreja Mir 12, lá de Manaus, que é do apóstolo René Terranova, que é o nosso patriarca, aqui nós trabalhamos em célula, então estamos debaixo dessa cobertura. Eles têm um ministério incrível de dança lá, e eu sigo, eu acompanho esse ministério, e eu acho lindo demais. Tem ministério somente de homens. E você vê que aqueles homens, eles fazem aula, porque eles têm uma técnica, eles têm uma coisa diferente a apresentar. Não só nessa parte, mas também na unção. É incrível, é lindo. Se você puder pesquisar aqui no YouTube, né, nas redes sociais, vocês vão encontrar eles, que é a Dança Mir, lá de Manaus. E são só homens ministrando a dança, com roupas incríveis, com danças incríveis, com expressão incrível. Então, enfim, é lindo demais, gente. Eles ministram na Festa dos Tabernáculos em Israel. E eles são uma referência para mim na parte de dança cristã. E eu aconselho vocês a pesquisarem mais sobre isso. Se você passa por isso na sua igreja ou conhece algum ministério que está passando por esse problema, né? Com essa questão do preconceito com os meninos dançarem dentro da igreja, coloca aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso, porque realmente é um tabu que nós precisamos quebrar hoje em dia dentro das igrejas. Muitas igrejas ainda são até restritas na questão da dança e muito mais sobre meninos dançando. Logo que eu entrei no ministério, há 13 anos atrás, que eu me envolvi no ministério da igreja, os meninos também começaram a fazer parte e foi um romper, sabe? Eu me lembro que foi todo um trabalho em cima daquilo ali.
preparando a igreja, preparando todo mundo, porque era uma novidade, digamos assim, dentro da nossa igreja. Deu super certo, foi muito legal. Enfim, hoje nosso ministério não está tendo meninos, porque realmente não teve procura de nenhum. Eles mesmo já têm vontade de dançar, porém tem certas restrições pessoais, alguma coisa que pensam, alguma coisa assim, e isso precisa ser quebrado, porque homem, sim, ele é importante dentro do ministério, ele pode dançar, sim. Lógico que ele vai ter muita diferença da mulher dançando. Ah, vai ser mais feio? Não. Porém, se nós formos olhar em outras técnicas, é muito misturado a parte do homem e mulher. Se você for olhar na parte do balé, ele tem muita diferença. Tem coisas que homens fazem, tem coisas que mulheres fazem. Homem é um apoio muito importante, principalmente se você for fazer um pas de deux. Então, o homem ele vai ser um suporte, né, para levantar a mulher, para dançar, para apoiar, para tudo. Enfim, tem uma diferença, sim. Eu vou fazer uma mão diferente. Se for um homem, vai fazer completamente diferente. Não vai fazer igual. Vai ter, sim, uma personalidade diferente, um pouco mais forte. Enfim, se você tem mais curiosidade para saber desse assunto, deixa aqui nos comentários que eu vou gravar outros vídeos com diferenças sobre homens e mulheres na dança. Porém, esse vídeo eu quero que você compartilhe com os seus amigos, com o pessoal da igreja, porque nós precisamos começar a romper esse tabu, romper esse preconceito de que homens não podem dançar e não podem dançar dentro da igreja. Vamos lá! Conto com você para compartilhar esse vídeo com o seu ministério, com os seus amigos, com sua equipe. E claro, não esqueça de deixar o seu like, né?